Substâncias termométricas. Como é feita a escolha da substância que será usada para medir a temperatura? O termômetro é um aparelho usado para medir a temperatura ou suas variações. De maneira geral, qualquer substância que tenha propriedades termométricas, ou seja, propriedades que variam com o aumento ou diminuição da temperatura, pode ser utilizada para medir a temperatura. Os termômetros mais comuns são os que utilizam líquidos, cujas propriedades variam visivelmente, como por exemplo o seu volume, com a mudança da temperatura dentro de um tubo capilar graduado. As escalas mais comuns para medir se a temperatura são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Na escala Celsius, uma escala centígrada, o 0 graus Celsius foi escolhido como a temperatura na qual a água congela e o 100 graus Celsius foi escolhido como a temperatura na qual a água ferve, ao nível do mar. Na escala Fahrenheit, a água congela a 32 graus Fahrenheit e ferve a 212 graus Fahrenheit. A escala Kelvin é uma escala absoluta, ou seja, não possui valores negativos de temperatura. A transformação entre essas temperaturas pode ser feita pela seguinte fórmula, onde C é a temperatura em Celsius, F é a temperatura em Fahrenheit e K é a temperatura em Kelvin. E o que diferencia essencialmente os líquidos entre si ao serem escolhidos para os termômetros? O coeficiente de expansão. E o que é o coeficiente de expansão? Os materiais, sob pressão constante, expandem quando submetidos ao calor, porque o calor eleva a energia cinética de seus átomos, fazendo com que eles se movam violentamente e, portanto, se separem um do outro. No entanto, a quantidade de expansão por aumento de grau na temperatura é diferente para cada material. Essa constante de material é chamada de coeficiente de expansão. Os líquidos mais comuns que são utilizados em termômetros são o álcool e o mercúrio. Mas qual a diferença entre eles? E por que a água, por exemplo, que é tão abundante, não é utilizada comumente em termômetros? O álcool é favorecido pela água pela simples razão que possui um maior coeficiente de expansão. Mesmo uma pequena mudança de temperatura provoca uma mudança drástica no seu volume ao longo do tubo. No entanto, ele é tão sensível à temperatura que essas alterações fazem com que o álcool se expanda dentro do tubo capilar. Os níveis oscilam constantemente, mesmo com pequenas alterações de temperatura. Isso pode ser incômodo, pois a leitura mudaria imediatamente quando, por exemplo, o termômetro fosse removido de uma panela de água fervente e mostraria imediatamente a temperatura do seu novo ambiente. Dessa forma, o inventor holandês Daniel Fahrenheit substituiu o álcool por mercúrio. O mercúrio tem um maior coeficiente de expansão do que a água, o que significa que as mudanças no seu volume com a temperatura são mais perceptíveis. No entanto, seu valor é quase 6 vezes menor que o do álcool. Por perspectiva, o aumento ou a diminuição no volume de álcool por grau de aumento de temperatura seria 6 vezes maior que o volume de mercúrio. Quer saber como montar um termômetro caseiro? Siga o nosso projeto no YouTube. Lá, nós mostraremos em uma oficina como você pode fazer um termômetro direto da sua casa. Queremos incentivar a participação de todas e todos nas áreas de STEM. Estamos buscando ampliar o nosso impacto. Toda ajuda é bem-vinda. Obrigada por assistir e até a próxima!